Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronald Manuel e hoje a nossa equipe escolheu falar sobre a administração de Ford, que revolucionou o modo de fabricação. Mas antes, eu queria apresentar a equipe para vocês, que é composta por Pedro Sakai, que ficou responsável pelas pesquisas e ajudou na montagem dos slides. Por mim, Ronald Manuel, que montei os slides e sou responsável pela edição de vídeo, tá? Também fiz as pesquisas. E Pedro Simões, que ficou responsável pelas pesquisas e pelo trabalho escrito. Igualmente o Rarielso Cardoso, que ficou responsável pelas pesquisas e pelo trabalho escrito. Então vamos começar dando um breve contexto, com uma linha do tempo para ficar bem ilustrativo, que é sobre as três fases do trabalho que a gente consegue visualizar grandes diferenças. Primeiramente nós temos o modo de trabalho artesanal, que consiste no seguinte: vamos supor que o Rarielso e o Pedro Simões quisessem encomendar, por exemplo, uma enxada ou uma foice para trabalhar. Então ele iria se dirigir até um ateliê de um artesão e iria encomendar o trabalho. Isso por volta do século XV, na qual as pessoas encomendavam esse tipo de equipamento, né? Então o artesão ele daria um prazo para entregar esse equipamento, e geralmente esse prazo ele era um prazo bem longo, né? Porque o artesão era responsável por todo o processo, desde a coleta de matéria-prima até a finalização do instrumento, ou seja, do cabo, da metalúrgica, no caso da foice e da enxada. O que acontece? Teve equipamentos que eram mais complexos de ser executado, por exemplo, um carro, e que exige várias peças mecânicas e tudo mais. Era algo muito difícil para aquele tipo de produção. Por causa dessa demora dos artesãos, começou a surgir um novo sistema, que era o sistema de manufatura, na qual consistia em uma grande fábrica que tinha várias outras empresas de artesãos, ok? Então era como se fossem equipes que trabalhavam do processo inicial até o final. E isso foi por volta do século XVIII, onde as máquinas auxiliavam no processo. E no ano de 1913, o Ford implementou a sua linha automatizada. Basicamente era aquela esteira onde as pessoas iriam montando cada parte do processo. Já não era mais aquela pessoa que era responsável pelo processo desde o início, e sim uma pessoa responsável em uma função específica, né? Seja apertar um parafuso, seja tirar uma peça. Era dessa forma que se consistia um novo processo de produção. Bom, antes da gente começar a falar da produção em massa, vale destacar a produção artesanal, porque serve para evidenciar muito bem essa diferença de uma para outra. A produção artesanal ela é definida pelo produto oriundo de artesãos, onde você tinha um trabalho completamente manual, com auxílio de ferramentas manuais e até mesmo havendo máquinas, porém que realizavam apenas operações básicas, e longe de ser um destaque, pois o destaque mesmo era o trabalho diretamente com o produto. Algumas características dessa produção: o alto valor unitário, por conta da maior qualificação do trabalhador, que tinha todo o conhecimento desse processo de produção, necessitava disso, e esse mesmo trabalhador tinha toda uma carreira pela frente, ou seja, ele era mais qualificado e tinha um plano de carreira mais detalhado. Bom, a produção em massa, ou Fordismo, ambos são a mesma coisa, mas o Fordismo serve mais para datar essa criação da produção em massa, leva esse nome por causa do seu criador, Henry Ford, que em 1914 implantou uma série de medidas visando produzir mais e vender mais barato, e com isso passando a ter um processo de produção mais barato que pudesse passar esse valor para o consumidor. Mas para atingir tal feito, ele teve que desenvolver uma série de medidas que colaboravam entre si, visando um ganho de escala e eficiência. Dentre esses fatores que ele fez, vale destacar a linha de montagem automatizada, a padronização de peças e uma divisão minuciosa de tarefas. As características da produção em massa: você tinha um aumento de produtividade, ou seja, a relação entre tempo e produção era menor, você produzia mais em menor tempo. Fomenta o consumo em massa. Bom, se você tinha uma produtividade maior, tinha um volume de produção maior, você precisava ter uma demanda de consumidores maior. Para isso ele aumentou o valor do salário dos seus trabalhadores e possibilitando que eles comprassem os próprios veículos, e de certa forma aumentando a capacidade de compra de toda uma população que antes na produção artesanal não podia comprar. E também com uma longa estratégia de marketing e publicidade também. Poucas opções para o consumo, isso já é uma parte ruim da produção em massa. Ford implantou esse sistema, já um sistema pré-moldado para uma única finalidade. Pedir uma diversificação desse produto era praticamente inviável, já que uma pequena diferença no sistema de produção ia impactar todo o sistema de produção. E com a mecanização isso ainda ficou pior. Condições de trabalho desgastantes. Se na produção artesanal você tinha um trabalhador que era mais qualificado, que conhecia todo o processo, aqui na produção em massa não.
Ele não precisava conhecer todo o processo e realizava apenas uma única tarefa durante 8 horas, que faziam parte da sua jornada diária. Então, o repetitivo ele é cansativo, o repetitivo nem sempre é consistente, mas se tratando de apenas uma tarefa, isso não era problema. O problema foi que você tinha trabalhadores menos qualificados, o que tornavam eles mais fáceis de serem substituídos. O que eles faziam, de fato, era importante para o produto como um todo, porém eles em si, os trabalhadores, não. Poderiam facilmente serem substituídos, tornando apenas uma peça do sistema. Porém essa é a parte mais fundamental da fabricação na época. Era um produto que ia numa esteira, indo até os trabalhadores, não os trabalhadores indo até o produto, e com isso passava por trabalhador de forma sequencial nessa esteira e em linha, sendo no final dessa esteira o produto já montado. O processo se tornou mais organizado pelo fato de estar sequenciado. Uma peça sempre era montada em seguida a outra, sempre isso, todos os dias, era algo já bem definido. Então você não tinha repetições desordenadas. Um ritmo de acordo com o trabalhador e máquina mais acelerado. Se antes você tinha um ritmo de trabalho que você não sabia muito bem o prazo de entrega, agora com as máquinas auxiliando os trabalhadores, mesmo os trabalhadores fazendo a maior parte do trabalho ainda, você tinha um prazo mais acertado. A intercambiabilidade das peças. Ford utilizou o mesmo sistema de medidas para todas as peças, possibilitando assim uma fácil montagem de peças por peças nessa esteira e que dispensava aqueles ajustes finais que aconteciam muito na produção artesanal. E um detalhe interessante é que produtos poderiam ser exatamente iguais a outros, o que não era possível na produção artesanal, ou seja, um carro poderia ser exatamente igual ao outro. Agora algumas diferenças da produção em massa e artesanal. Você tem uma maior produtividade na produção em massa, você tem um maior controle de qualidade na produção artesanal, você tem um baixo custo por unidade na produção em massa, você tem multitarefas por trabalhador na produção artesanal, aquela coisa que eu falei, que onde um trabalhador desempenhava várias funções, várias tarefas, longe de ficar repetitivo ou cansativo psicologicamente. Você tinha uma flexibilidade maior na produção artesanal, você poderia pedir um produto da forma que quisesse. Um alto volume de produção, que é da produção em massa, e salários altos, que nesse caso é destaque de ambas, porém na produção em massa é mais relevante pelo maior número de trabalhadores. A produção a partir dos princípios básicos. Princípio da intensificação. A produção a partir dos princípios de Ford era fazer a indústria intensificar a produção e fazer com que a matéria-prima chegasse mais rápido na fábrica e a introdução de máquinas e equipamentos mais próximas do operário, assim podendo realizar o serviço mais rápido e logo podendo colocar o produto de forma rápida no mercado e evitando desperdício de tempo. Princípios de economicidade. Se trata de reduzir ao máximo o estoque de matéria-prima na produção em massa e conseguir vender o produto antes de ser fabricado, assim recebendo dinheiro antes do produto ser processado. Esse tipo de adiantamento garante o dinheiro para os gastos futuros e atuais e garante que a produção continue a longo e médio prazo. Outra forma é efetuar o pagamento dos fornecedores e terceirizados, de forma que antes do pagamento, assim evitando possíveis transtornos. Princípio da produtividade. Envolve o aumento da produção de um operário buscando melhorar seu rendimento. Envolve a padronização de equipamentos e dos movimentos feitos pelo operário na linha de montagem. Assim diminui o tempo gasto, aumenta a produção, ou seja, o operário ganha mais no seu salário e o empresário tem maior produção e logo maior lucro. A apropriação dos princípios do Taylorismo. Assim como o Taylor, que ficava sempre observando seus trabalhadores, buscando diminuir o desperdício de tempo entre cada etapa de sua produção, Henry Ford não era diferente, e logo adotou os princípios de Taylor e dessa forma os acabou melhorando para que pudesse colocar em prática em sua fábrica. Assim, reduzindo a complexidade do trabalho e buscando ao máximo a produtividade, é um dos mais importantes, eliminando desperdícios. Taylor usava de seus princípios para aperfeiçoar a mão de obra, tentando especializar seus trabalhadores, de forma que, padronizando seus operários, buscando um melhor rendimento, isso que no futuro viria a ser pautado na fonte de inspiração para muitos outros engenheiros industriais no futuro. Ford partiu dos princípios de Taylor, tais como princípios da
preparação dos trabalhadores, princípio da execução, como outros, a fim de especializar seus operários em uma área no qual eles melhor rendessem, e os colocando medidas assim, os deixando mais disciplinados e cientes em suas respectivas áreas, para que um modo e que a produção continuasse sempre em sua capacidade total. Esses princípios ele criou seus próprios princípios, como princípios de produtividade e princípios de intensificação. Ele não parou por aí, ele fez outros princípios de Taylor, tais como princípios de planejamento, princípios de controle, ambos engajados em procurar formas mais econômicas de fazer a produção andar sem desperdícios. Daí Ford criou o princípio da economicidade, no qual planejou um jeito de poder vender o produto de forma antecipada, assim recebendo dinheiro antes para poder sanear as despesas da produção, assim com sua produção ao longo e médio prazo, de forma que a produção nunca ficasse estagnada. E por fim, eu vou falar para vocês como que a gente organizou esse processo. A gente utilizou o gráfico de Gantt para poder conseguir fazer essa organização, certo? Então a gente fez umas previsões de quanto que demoraria cada tarefa, né? A gente colocou um prazo em cada uma delas. A gente conseguiu se adiantar bastante, a gente conseguiu entregar bem no prazo, né? A gente deu 4 dias para levantar a informação, que isso consistiu na reunião inicial da equipe, né, para definir nossas metas. Depois da reunião, a gente teria que fazer uma pesquisa em grupo e, em seguida, a gente ia apresentar as informações que a gente pesquisou. A segunda etapa era a divisão do trabalho individual, ou seja, cada um ia ser responsável por alguma etapa do processo. Demoraram 3 dias para a gente fazer a montagem dos slides, junto com a apresentação, 1 dia para a gravação do vídeo, 4 dias para a edição de vídeo, e 2 dias para, caso precisasse de alguma alteração, a gente fizesse essas alterações. Na terceira fase do projeto, a gente fez a parte escrita, né, que selecionar as referências técnicas, decidir storytelling do trabalho, montagem do trabalho escrito e entrega do trabalho escrito. A gente resolveu colocar essa parte escrita por último, para poder a gente não fugir muito do nosso tema depois da explicação. Muito obrigado se você assistiu até aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, que você tenha entendido os princípios da administração do Ford, entendido o processo como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.